coisas que a gente evita até falar, porque assustam, dão medo, paralisam, porque parece que se a gente nomear, elas ficam ainda mais reais. Mas a verdade é que, infelizmente, elas já são reais. E o silêncio não protege ninguém. Então já fica aqui o alerta, esse não é um episódio para gerar pânico, é para gerar consciência e transformar medo em informação. A informação em diálogo e o diálogo em proteção. Os nossos filhos crescem num mundo que pode ir muito além do que a gente imagina ou tenta controlar. E que, infelizmente, nem sempre o perigo tem cara de estranho ou de perigo. Ele pode estar num jogo de computador que parece inofensivo, no parente do amiguinho da escola, ou ouvir de uma pessoa que é em comum convívio da criança e da família. Está muito mais perto do que a gente imagina, sim. As denúncias de abusos contra crianças e adolescentes não param de crescer. Os números são assustadores. Em média, 150 crianças sofrem violência sexual por dia em território brasileiro. Isso significa aproximadamente uma criança é abusada sexualmente a cada 10 minutos nesse país. E uma média de 66 desaparecimentos de crianças e adolescentes por dia em 2025. A gente precisa estar atenta, se informar para proteger as nossas crianças. Por isso, para ter uma conversa tão difícil como essa, mas extremamente necessária, onde a gente vai passar por temas como abuso infantil, mas também o tráfico de pessoas, nós vamos contar com a presença de mulheres que fazem de seus trabalhos uma batalha incansável. Eu sou a Júlia e sou a mãe da Cora. E eu sou a Tayla, mãe do Francisco e da Tereza. E esse podcast é Coisa de Mãe. Seja muito bem-vinda, Cíntia Meirelles de Azevedo, minha amiga e líder humanitária dedicada ao enfrentamento do tráfico de pessoas e à promoção da dignidade humana. E a Liz Andréia Salvariego, delegada da Polícia Civil do Estado de São Paulo e chefe do Núcleo de Operações e Articulações Digitais, especializados em investigar crimes virtuais que envolvem crianças, adolescentes e a exploração digital. Muitíssimo obrigada por aceitarem o nosso convite. Muito obrigada à nossa plateia 1001 que está aqui com a gente. Vamos começar como, né? Esse assunto tão importante. Eu sei que você quer falar. Vou deixar ela falar, que ela precisa falar. Eu quero começar deixando um recado aos dois desembargadores de Minas Gerais, Magid Nauef Lauar e Valner Barbosa de Azevedo. A legislação brasileira considera estupro de vulnerável quando a vítima é menor de 14 anos, independente de consentimento, por serem considerados incapazes de compreensão adequada da situação. Isso é um crime grave no Código Penal brasileiro. Então, para vocês, desembargadores, que deram um aval para um homem de 35 anos estuprarem uma criança de 12, vocês são tão criminosos quanto esse estuprador. Vamos começar o tema de hoje. Eu vou começar com uma pergunta que parece meio óbvia. Eu até tenho aqui ela toda detalhada, mas acho que para a gente informar o nosso público que talvez nunca ouviu falar. Estou tremendo. Qual a diferença entre um tráfico de pessoas, exploração sexual e abuso infantil? Eu já ia passar para o universitário. Bom, o abuso, e ela me corrige se eu estiver errada, o abuso sexual, ele pode ter o ato em si da criança ou não ato. Então, esse abuso, ele pode acontecer uma vez. A exploração sexual, ela também tem isso, só que ela tem um componente a mais, o lucro. Então, a exploração, ela visa o lucro. Alguém ganhou dinheiro com aquilo. Alguém ganhou dinheiro com aquilo. Uhum. Mas também a exploração pode vir com ameaças, com situações de coação, não tem? Sim, Uhum. e o abuso sexual, né, é muito importante a gente dizer isso está muito presente também nas redes sociais, plataformas digitais. Uhum. Hoje, a gente tem que ter essa visão mais ampliada, que não é só no universo físico, não é só no contato físico. Uhum. Você acabou de dizer sobre o estupro de Virtual. vulnerável, né? E a gente tem ele no ambiente virtual também, e pacífico na doutrina e na jurisprudência hoje, que ele pode acontecer sem contato físico. Uhum. Tamanha vulnerabilidade da vítima
devido à idade, devido a algum distúrbio, devido a alguma ingestão de um medicamento ou uma bebida que tire dela todo aquele conceito do real, ela já é vulnerável para mim. Então existe inclusive no mundo virtual tudo isso, né? É uma nova realidade. E agora eu passo tráfico de pessoas, que é... Já o tráfico de pessoas, eu posso dizer que ele sempre tem a exploração sexual, mas sempre, porque é uma das finalidades. Já a exploração sexual não tem o tráfico de pessoas quando não tem a rede criminosa. Qual é o componente diferente do tráfico? Tem que ter o transporte, o alojamento, tem que ter a fraude, tem que ter o engano para a finalidade da exploração. Então, um caso que eu acho que é emblemático que aconteceu no Brasil, que eu acho que poderia ser tipificado como tráfico, que foi tipificado como exploração sexual, é o caso do piloto da Latam. Por que eu acho que ele poderia ter sido tipificado como tráfico? Porque ele tinha uma rede. Ele tinha uma rede. Então, ele tinha a mãe, ele tinha a avó, ele tinha documentos falsos e ele tinha o transporte. E uma coisa que é muito importante, que todos esses casos, eu acho que eles são incomuns, é que quando a gente fala de criança e adolescente, não precisa ter consentimento. Então, a gente vem de uma cultura de latinos, né? Ah, ela quis. Não, criança não consente. Então, é muito importante dizer que esses crimes não precisam ter consentimento. E por que você acha que não foi considerado ou colocado como tráfico? Em que Eu momento acho- eles defenderam acho- então, né? Porque eu acho que esse processo deve estar Correndo. acontecendo ainda. Tráfico de pessoas é um crime que foi tipificado muito recente. Ele é uma tipificação de 2016, é uma lei nova, e eu acho que falta muita informação. Eu acho que se perguntar aqui pra galera, alguém já ouviu falar de tráfico? Acha o que é tráfico de pessoas? As pessoas não entendem e não sabem o que é tráfico. Eu lembro de um passado a gente ouvir isso, né? De, estão pegando pessoas para tirar órgãos. Isso teve uma época que a gente ouvia falar bastante. E agora, né, com Epstein, todos esses casos, a gente entende que estão vendendo essas meninas mesmo para exploração sexual, abuso, exploração sexual. Mas nomear de tráfico de pessoas realmente é bem recente. Que a gente Vai para antes de eu conhecer esse trabalho, né, que eu tô querendo ou não, ali trabalhando com a Cíntia já faz alguns anos, e antes eu tinha essa ideia, né? O tráfico é para tirar o órgão, matar ou colocar lá para estupro. E a gente entende que é uma rede que está em todas as áreas que a gente imagina. Desde a área têxtil, ao café, ao carvão, aos golpes. Eu descobri esses dias que as pessoas são traficadas para a Ásia, alguns lugares da Ásia, não sei se só a Ásia, para aplicarem golpes. Sabe esses golpes? É tipo uma rede... posso falar? Jogos de sorte, de azar, de não sei o que, esse trem horroroso. Então, é uma coisa que você fala... Uau! Tipo assim, uau! Você ainda fica com aquela imagem de traficar para tirar um rim, um fio. Não é isso. É muito mais... É para muito menos, né? Tipo, entre muitas aspas. Mas eu acho que o primeiro passo que vale, não sei, vocês trazerem do cenário que a gente vive, é que não dá mais pra gente normalizar e achar que é meio ficção o que a gente vê nas notícias. Tá muito mais perto, né? Porque quando a gente fala, acho que a gente já tem aí mais de 100 episódios aqui no 1001, em todas as rodas a gente tem pelo menos 2 mulheres que já sofreram abuso sexual em alguma fase da vida, né? Sempre eu e a Tayla, a gente tá dividindo essa estatística aí, né? Que a Tayla já dividiu os abusos, alguma coisa, né? Da história dela. E eu acho que a grande maioria das vezes eu sou quase a única que não tem uma história de abuso para contar. Então isso a gente já entendeu, mas assim, a gente precisa entender que não vai além, né? Tipo, hoje tá dentro da tua casa, pode estar na escola do seu filho, né? A própria história do piloto, né? Era... não, e aí ela estava dentro da escola, ela era, como é o nome? Eita, a que cuida das crianças ali, a inspetora. Ela era inspetora da escola, assim, você fala, a inspetora da escola do seu filho pode estar envolvida numa rede de tráfico. Então, assim, eu acho que muito que a gente quer trazer, né, Sim. E eu queria muito dar a palavra a vocês, é para essa mãe. Eu fico toda arrepiada cada vez que a gente vê uma notícia dessa, assim, ela tava crise de ansiedade antes da gente começar o episódio, porque dá um desespero, a possibilidade
de acontecer alguma coisa com as nossas crianças, né? Então, por onde a gente começa? Em casa? Conversa, né? Hoje eu percebo claramente, tanto nas nossas investigações, né? Porque o núcleo que hoje eu coordeno, ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nós temos policiais civis infiltrados em redes sociais, plataformas digitais, para proteger crianças e adolescentes, né? Quando a gente começou a investigação, a gente percebeu que ali dava para salvar vidas, né? A gente via ali crianças e adolescentes atentando contra a própria vida. E eu ficava me perguntando qual a bagagem emocional tem uma criança de 9 anos para pensar nisso, né? É muito maluco, porque eles hoje estão recebendo muita informação, por vezes não tem com quem compartilhar, porque eu digo assim, com certeza absoluta que as minhas vítimas, ou as vítimas que a gente cuida no núcleo, elas vêm de uma família estruturada. Não é como muitos pensam que são famílias desestruturadas. Não são. São famílias desconectadas. Eles não se falam. Eles não têm uma refeição juntos. Eles não conversam como foi o dia um do outro. Quais as dificuldades que essa criança adolescente tem passado. A gente sabe que é difícil lidar com adolescente por conta da fase mesmo, mas vale a insistência, né? Vale uma conversa, vale estabelecer conexão, vale ser o porto seguro, que tantas vezes a gente Isso ouviu é um do padrão pai. que você já pegou, que se repete essa desconexão. Muito, muito, muito. Tanto o autor, né, o agressor ou o predador ali que a gente investiga, quanto a vítima vem de famílias desconectadas. Isso é algo muito comum. O agressor também. Sim, também. E é louco porque a gente está falando de desconexão no mundo conectado. Então, acho que um agravante que eu acho que os pais e a sociedade têm que prestar atenção é que o crime hoje, ele é cibernético. O crime começa na tela. Ele não está lá na rua mais como a gente imaginava, né? Então, a gente até estava conversando antes, eu digo que essa vítima, essa criança que sofre essa violência online, ela é uma possível vítima de violência doméstica, ela é uma possível vítima de tráfico de pessoas, ela é um possível perpetrador do crime, porque ela se transforma. O crime contra a dignidade humana, ele bestifica a pessoa. Então, você imagina uma criança que está em formação, o quanto ela vai ser bestificada. Então, ou você destrói essa menina, esse menino, ou você o torna um monstro. Então, acho que hoje a atenção tem que ser o que o seu filho está fazendo no seu celular. Ou por que um bebê tem um iPad quando a mãe vai fazer o baby shower. São essas perguntas. Por quê? Eu sou mãe de 3 e eu entendo que educar dá trabalho. Às vezes você quer ter uma paz, mas que paz é essa que você dá uma tela e você não monitora com quem ele está falando? Que imagina, são policiais que ficam 24 horas em redes, em tempo integral, monitorando o que você como mãe não está monitorando. Porque, tá jogando joguinho. Que joguinho? Com que ele está conversando? Quais são esses comportamentos que essa criança vem mudando? Por quê? Porque, infelizmente, a gente está falando de um crime que é grande. A gente tem aí, o Brasil tem organizações que trabalham com isso, depois a Alice pode falar melhor sobre isso, mas que estão monitorando as redes e estão mapeando. Só que os pais, eles não estão sendo atentos a isso. No nosso episódio no Municipal, né, a juíza trouxe isso pra gente, né, de alguém levantou e falou assim, a gente não vai estar interferindo na privacidade do nosso... Só você está respeitando a privacidade do seu filho. Ninguém mais. Ninguém mais. Você é a única que não está vendo o que está acontecendo ali. Rindo de nervoso, né? Rindo de nervoso. A gente sabe que muito dos abusos acontecem nos jogos, né? Mas a gente sabe também que muito dos tráficos acontecem nas redes através de propostas de trabalho, né? Então, acho que hoje em dia é o que mais acontece, assim, tipo, são essas propostas que chegam via rede social e... A gente pode falar que... Vamos lá, está falando de crianças e adolescentes. Se a gente for falar em termos mundial, a gente está falando que quase 30% são vítimas, são crianças, para exploração sexual. A maioria é aliciamento pela internet. Hoje o crime é pela internet. Isso no tráfico, né? No tráfico, no abuso. Porque no abuso eu fiquei muito estarrecida com o número que 70% a média é dentro de casa, né?
Sim, sim. Isso me choca muito. Sem dúvida. É um facilitador, né? Hoje, a gente tem a vida online, ela facilita para todo mundo, inclusive para o criminoso. Antigamente, a gente tinha uma percepção que o pedófilo ou o predador sexual, ele tinha um trabalho para efetuar com aquela criança ou adolescente para ganhar a confiança dela, né? Hoje, ele faz isso sentado em casa, com o computador ou com o celular, e ele consegue fazer inúmeras vítimas ao mesmo tempo, porque ele não tem pressa. Ele não tem pressa, ele consegue, ele sabe exatamente, eles são muito bons de engenharia social, ele sabe identificar exatamente o que ela quer ouvir, o que está faltando ali, aquela atenção que ela não tem dentro de casa. A dor, ele né? A dá. vulnerabilidade. Como a Tayla Sim. trouxe, a proposta de trabalho, né? E é importante a gente dizer que a violência que ela sofre depois não começou com violência. Violência não começa com violência, fato. Ela começa numa palavra bondosa, num elogio, por vezes que não tem aquela conotação sexual, mas ele tem fim sexual. E ali a menina se sentindo acolhida, ou pertencente àquele mundo, ela é uma vítima muito fácil, assim, de cooptar, muito fácil. Queria muito alertar, porque eu acho que quando a gente falou, quando a gente fez aquela campanha, inclusive, era muito voltada a isso, né? A oportunidade de trabalho que chega, isso não na conotação infantil, mas enfim, a gente está para além das crianças, né? E é, inclusive, um dos últimos casos onde você já fez o resgate de alguns brasileiros, todos nessa conotação de oportunidade de emprego. Eu queria muito que você alertasse, falasse. Inclusive para as mães que podem estar querendo mudar a vida delas com seus filhos, né? Eu acho que a gente sempre fala da vulnerabilidade socioeconômica. E a gente esquece da vulnerabilidade emocional. E a vulnerabilidade, eu vou já fazer um gancho do que é a pegadinha. É o sonho. O sonho é aquilo que te impulsiona para aquilo que você deseja muito. E quando você tem o sonho, se alguém chegasse para você, Tayla, e falasse assim, não, você não vai ser modelo, você não tem... Era o seu sonho. Não vai porque vai ser uma roubada. Ninguém vai te tirar isso. Aliás, todo mundo me falou isso, né, na época. Meu pai falou não, minha mãe falou não, todo mundo falou não. E eu poderia lindamente ter sido... Tá na estatística. Tá na estatística. Sim. Eu fui para uma agência... Foi, gente, sorte não, Deus. Porque eu fui para uma agência X, que eu não tinha nada, informação nenhuma, não façam isso, assim. Eu queria muito que você falasse, né, de que Como é que formas eles abordam, a gente... né, o sonho do outro? É sempre o sonho. Então, hoje, a gente tem uma estatística muito alta de jovens que têm formação, que são formados, falam outros idiomas, e o que eles querem? Um trabalho. Então, eles vão ser recrutados pela internet, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, Tudo isso? Tudo. Tem empresa falsa no LinkedIn. Aí eles vão recrutar esse jovem que acabou de se formar, que é um emprego. Quanto que vai ganhar um jovem recém-formado no Brasil? Aí ele recebe uma proposta para ganhar em dólar, seus $2.000 livre, com passagem, com comida e com moradia em outro país. Pô, até eu, né? Aí esse jovem, ele cai nessa pegadinha, porque ele quer muito. E quando ele aceita essa proposta, é tarde demais, porque ele já está num outro país. A primeira Deve parte... ser o jeito mais fácil de traficar pessoa, né? Porque ela vai por conta própria. Eu tive recentemente um caso... Embarca, E vai. chega. Eu tive recentemente um caso que foi uma mulher, uma jovem, e tem um perfil recém-formado, sem filho, sem estar casado, livre, que pode ir. E eu fui informada de que ela seria recrutada e era um emprego para ir trabalhar na Armênia. Então, hoje, os trabalhos digitais, todo mundo recebe, os golpes hoje são... Você tem uma encomenda na Receita Federal, você tem uma encomenda no Mercado Livre, você tem um investimento de cripto ou você tem um relacionamento amoroso online. Ela foi recrutada para ir trabalhar na Armênia, num cassino online, e quando eu recebo a informação, eu tenho que comunicá-la de que ela é possivelmente uma vítima de tráfico de pessoas para exploração laboral. E eu tenho que ligar para ela e falar, olha... O que é exploração laboral? Perdoa a minha ignorância. É quando você trabalha 15, 18 horas por dia. O que a Tayla estava falando das indústrias. Das indústrias. O que Tá. acontece? Quando você leva esse jovem para lá, ele vai trabalhar nessas redes que podem ser várias.
para crime do amor, que é o estelionato do amor, que a Gente, polícia isso- vive recebendo, que foi a Que mulher é uma parece que que parece? Desculpa. Quando eu comecei a ver essas notícias há um tempo atrás, pensei, uma pessoinha lá, que resolvi dar um golpe no fulano. Não, as pessoas são traficadas Pra para cometer aplicar esse crime. golpes amorosos. Isso. Imagina a rede que isso é, a quantidade de pessoas. Eu não acreditei quando assim, tipo, falei, não é possível. Desculpa, Esse gente. crime movimenta 3 trilhões de dólares por ano. O crime cibernético que vai desde o pig butchering, que é o abate do porco, o estelionato do amor, investimento em cripto, ele movimenta 3 trilhões por ano. Isso é o PIB da França. Ou seja, a pessoa que vai lá e recebe uma mensagem no WhatsApp para ela investir num cripto, ou a pessoa que recebe uma proposta para ir trabalhar num cassino online, lá não sei aonde, é golpe e é tráfico de pessoas. Por quê? Porque essas pessoas estão sendo aliciadas. Quando elas chegam lá, elas não podem sair, elas não têm liberdade e elas são retiradas os passaportes. Quando elas decidem sair, elas têm que pagar uma multa. Essa multa são 8 mil dólares, 10 mil dólares. Então, essa moça que eu fui ligar e falar para ela, olha, você vai ser vítima de um golpe, em primeiro lugar, eu estou jogando um balde de gelo no sonho dela. A primeira resposta dela, não estou. Eu falei, sim, está. Eu falei, então vamos fazer um exercício aqui. Isso é você interrompendo. Interrompendo. Quando dá tempo. Quando dá tempo. Aí, qual foi o exercício? Esse é um exercício que todo mundo tem que ter. Recebeu uma proposta para ir trabalhar fora? Vamos lá. A empresa tem que ter site, né? Então, você entra no site. Aí você tem que ver... Fazer, né? Aí, e as empresas têm. Só que elas não têm endereço físico. Pode reparar, a maioria das empresas de golpe não tem um endereço físico que você possa pegar um endereço e jogar no Google Maps. e ver a foto da empresa. Não tem. A empresa está boa pagando o dica. seu visto de trabalho, porque se você vai trabalhar em outro Você país, precisa de um você visto precisa de de um trabalho. visto de Ótima trabalho. dica também. Não tem. Ah, eles falaram que a gente vai tirar o visto lá. Crime. Não tem. Na imigração de qualquer país do mundo, Não pode. qual é o motivo da sua viagem? Vim trabalhar. Ah, cadê seu visto? Não tenho. Você é deportado, você é convidado a não entrar no país. Todos esses mecanismos Sinais. você consegue ir vendo. Outro detalhe, todo funcionário que sai de uma empresa fala mal da empresa ou fala bem da empresa. Vai no Google e pergunta, como é trabalhar nessa empresa? Não tem informação, é golpe. Só que quando você liga para a pessoa e fala que ela quer um golpe, ela não quer acreditar. Então, essa moça, ela teve uma passagem comprada, paga em dinheiro. Gente, quem usa dinheiro hoje? Para mim, eu não precisaria nem falar para ela que você está sendo vítima de um golpe, você está entrando numa roubada. E aí a gente conseguiu que ela não embarcasse, porque ela entendeu que ela seria vítima de golpe. Mas eu acho que até hoje ela está com ódio da gente, porque ela sempre vai ficar com aquela coisa assim, será que não era verdade? Ou será que era o golpe mesmo? Então, isso acontece com muita frequência. Eu tenho as informações aqui que 52% do aliciamento de vítimas de tráfico de pessoas é para exploração sexual e são feitas pelas redes sociais. E 90 mil casos de crianças e adolescentes desaparecidos foram registrados de 2021 a 2025, eu acho. O tráfico de pessoas é definido juridicamente como recrutamento, transporte, transferência, alojamento ou acolhimento das pessoas através de ameaça, força ou fraude para fins de exploração, gerando uma receita estimada de 236 bilhões de dólares anualmente, o que coloca no patamar de terceira atividade legal mais lucrativa. Mas o número estava bem mais alto que ela... É porque Ela deu a gente 313 pega o crime do cibernético. do todo, né? Trabalho com produção de elenco, então acontece muito sobre relatos de pessoas que, assim, a pessoa chega já pedindo uma foto da pessoa pelada e, né, faz um IMDb errado. Mundos e fundos, a pessoa consegue, às vezes, provar, mas e a pessoa com o sonho. E, além disso, um alerta até para as mães das crianças que querem que as crianças sejam artista mirim e tal. Gente, vai fazer foto de criança? Não faz foto de biquíni. Não faz foto da criança parecendo que ela é mais velha. Às vezes a pessoa já manda direto pra mim e só vai falando, oi, eu sou Luísa, trabalho com isso. A pessoa nem... Daí 2 segundos já me manda. Daí você abre a foto, é a criança com um shortinho, é a criança de biquíni. Aí você fala, se isso tá chegando até mim com tanta facilidade... Porque às vezes é cold call, eu tô falando, mando e-mail, ou falo às vezes até por rede social com a pessoa, e a pessoa me manda isso, eu fico, pra quem que ela tá mandando? Por que essas pessoas não pesquisam com quem elas estão falando isso? E muito,
como a gente trabalha com os sonhos, isso acontece muito. Então, acho que é importante reforçar o que a Tayla falou sobre pesquisem. Então, quem estiver entrando nesse meio, porque eu acho que é um meio que tem muita facilidade de acontecer, tanto tráfico humano quanto exploração infantil, e dessa forma remota também, né? Porque uma foto, o que essas pessoas não fazem com uma foto hoje em dia, né? Não precisa nem de inteligência artificial, a mãe já está colaborando de uma forma. Ah, mas é o sonho do meu filho, mas o que custa o sonho do seu filho? É ainda mais triste, porque assim, pensando no sonho do filho, que às vezes até o sonho da mãe na frente do sonho do filho, né? Tem muito isso também. É muito além, porque tudo bem, aquela mãe ela não está informada, a gente tem que dar esse serviço, é importante para ela se proteger, né? Do mesmo jeito que você vai lá dar o Google da empresa, se você, né, quer uma oportunidade para o seu filho, você tem que, óbvio, pesquisar e tal, mas é a mãe que está vendendo, é a avó que está vendendo a foto da neta, e não é com um sonho. Ela está vendendo por uma televisão, ela está vendendo, né? Eu acho que eu queria perguntar se a gente tem algum dado de quais são as vítimas mais vulneráveis. Se tem uma faixa etária mais vulnerável para ambos os crimes, né? para ambos os crimes. A minha faixa etária de 6 anos até 14 anos, porque as minhas vítimas, as minhas principais vítimas são meninas, né? Tudo começa num jogo online. É 60%, 70% menina, né? Sim, mais. O meu mais? 90% são meninas. 90%? Sim. As minhas vítimas de violência sexual digital, né, ou violência online, são meninas. De 6 anos, eu tenho vítimas de indução, automutilação de 6 anos de idade, até 14 anos, no máximo 15, que é quando elas começam a adquirir uma percepção de realidade, elas têm uma maior bagagem emocional para lidar com tudo aquilo, e elas não caem tão facilmente, né, numa conversa, por exemplo, de um jogo online. E o que dá pra gente... Quais são os sinais, qual é os primeiros sinais que a mãe pode perceber? Já entendemos que, na maioria dos casos, a família está desconectada, não tem esse lugar seguro, não tem. Já estamos nessa situação. Como que essa mãe agora caiu nesse episódio? Além dela sentar na mesa e conversar com o filho, monitorar o celular. Hackear o jogo, quais as formas que assim dá para tentar observar e ver isso? É importante a gente entender como que o crime acontece, né? Que vitimam essas crianças e adolescentes. Tudo começa num jogo online. De 80% a 90% das vítimas conhecem o agressor num jogo online. Por onde? No chat, né? Se o jogo ou a plataforma tem chat, já é um baita perigo. Começa ali. Vítima não mente dado. Vítima coloca um nick, um apelido de criança, de adolescente, né? Elas não mentem dados. E a partir daí, quando ela é cooptada, começa numa conversinha amigável. Nossa, mas você joga bem. Nossa, mas que bacana. Olha aquilo que você usou, a skin que você usou, né? De prestar atenção, de dar valor. Sim, exato. Aí ele copia essa vítima, eles migram de aplicativo, vão para um aplicativo de conversa, Signal, WhatsApp, Telegram. A partir Signal, a gente não sabe nem o que é. Dessa conversa é mais criptografado que exatamente. É o pior. É o pior. E a partir dessa conversa eles começam o web namoro. Quem não sabe o que é web namoro, a gente tem o web namoro, web amizade, né? É um diálogo muito presente entre eles. E ela manda a primeira foto íntima ou vídeo íntimo, de maneira até espontânea. E quando ele pede para ela uma segunda ou terceira, ela fala, não, eu não quero, somos mulheres, tem dia que a gente não acorda bem, e ela não quer. Ele fala, não, agora você vai mandar. Você vai mandar, que senão eu vou divulgar aquela foto ou vídeo íntimo que você me mandou voluntariamente. Eu sei onde seus pais trabalham, o que seus pais fazem, a igreja que você frequenta, a escola que você frequenta. Então, ou você se submete a novos rituais para mim, ou eu divulgo a sua foto. E ela em pânico, porque é muito comum eles me perguntarem quando a gente vai dar palestras, enfim, conversar com as pessoas, mas ela cai nessa chantagem, né? Ela não conversou com o pai, com mãe. Exatamente. E além de ser criança, tá? Ele é muito maluco esse mundo deles, porque a gente está lidando com hackers, com pessoas que têm ciência da tecnologia, eles sabem de tecnologia, eles sabem como tudo funciona. E tem vítimas que chegam até mim e falam, tia, eles fizeram dívida no cartão dos meus pais. Mandaram iFood, muitos iFoods para minha casa, para a gente pagar. Eles cessaram benefícios previdenciários dos meus pais.
são ameaças muito reais. Além de serem crianças e adolescentes, são ameaças muito reais. E elas se submetem àquilo que eles pedem, mandam, né? E aí a gente vai para o ponto final do crime, que é onde Encontro. eu tenho acesso, né? É numa plataforma online, é uma arena virtual que ali ela exposta, nua, com o celularzinho apoiado na parede, ela começa a submeter a rituais degradantes, humilhantes, que eu, em 18 anos como delegada, nunca vi na minha vida. Isso ela sozinha em casa? Sozinha no em celular casa, dela? geralmente de madrugada. Se ela dorme com o irmão, ela vai até o banheiro. E se ela dorme sozinha dentro do próprio quarto, longe do olhar atento dos pais ou dos responsáveis. E ali ela se submete a rituais assim perversos. Eles falam para ela cortar o cabelo, ela corta. Falam para ela cortar o mamilo, ela corta. Falam para ela se cortar, e geralmente os cortes, quanto mais sangrar, melhor, quanto mais doer, melhor. E ali dentro daquele servidor, ele ganha poder, ele, agressor, ganha poder, e ela, como mulher... Isso tem pessoas que estão assistindo ao Muitas, vivo? 600 pessoas, 800 pessoas assistindo tudo aquilo. E ele ali dentro é visto como um líder, porque ele conseguiu fazer aquilo com uma menina. Ele é visto como um líder, e ela ali, eu diria para você que acabou a mulher, acabou a criança, consciência de corpo, acabou. E assim, e a gente consegue evitar, hoje eu tenho 361 vidas salvas, porque nós estávamos ali. Só que eu fico me perguntando até onde eu salvei. As que eu não salvei. Quantas E são? Não, e até onde? Será que a gente não chegou tarde? Será que essa mãe e essa família não poderia ter visto antes, né? Onde tudo aconteceu? Porque eles dão sinais o tempo inteiro. Então, mas né? é isso que eu Fala vou voltar desses essa pergunta sim, que eu... eles dão sinais o tempo inteiro. E eu digo sempre que mãe e pai têm que sentir cheiro de filho. Faro, né? É o faro. É o faro. É sentir que alguma coisa está errada. Por exemplo, nas meninas, isolamento e busca por telas. Ela se isola, busca por telas. E depois que o crime acontece, isolamento e fuga de telas. Ela não quer mais saber das telas, ela não quer chegar perto do celular, ela não se aceita, ela passa a se esconder, porque ela tem cortes, né? Ela tem cortes, ficam cicatrizes, então ela se esconde, ela usa Muitas moletom. crianças acabam morrendo nisso, né? Sim, A gente sabe que sim. muitas acabam morrendo nesse... Então, eles dão sinais o tempo inteiro. A gente teve até um caso, por isso que a gente sempre diz que é preciso esse faro, né, de pai, mãe, de responsável, porque nós tivemos um caso que a menina, ela se isolou, ela fugiu das telas, mas ela teve um rendimento escolar maravilhoso. E a mãe pensou, nossa, é o lugar, imagina, não tem nada com a minha filha, excelente. E tinha. Ela tinha sido vítima de um estupro virtual. Mas o que acontecia? Ela, na escola, se sentia segura. E ali ela rendia. Ela rendia. Foi, assim, o melhor ano dela escolar. E eu acho bom a gente falar também, teve o caso da mãe que conseguiu salvar a filha, né? Que a atenção dela, que saiu, enfim, mês passado em todos os lugares, que ela... Tudo que a filha falava no WhatsApp era espelhado no computador dela, e ela começou a negociar com o agressor até ter o Pix dele, Sim. entregou o cara pra polícia, marcou o eu vi encontro no cinema, não foi no isso? cinema, e pegaram o cara que era o pai De um do amiguinho. coleguinha da escola. sala de aula. É isso que a gente precisa prestar atenção, minha galera. Que pode ser o pai do coleguinha da sua filha da escola, né? Então, assim, é bom, eu acho que esse exemplo... Pode ser o próprio pai, né? Pode ser o próprio pai, exatamente. Mas eu acho que esse é um bom exemplo pra gente trazer nesse episódio, de que a gente pode contar com a polícia, né? Sim. Tipo, essa mãe conseguiu... Enfim, na mesma hora ela pediu ajuda. Para onde essa mãe corre? Ela viu um sinal. Talvez, né, essa mãe soube exatamente o que fazer, né? Mas a mãe que não sabe, tipo, viu, pegou um negócio no celular da filha. Para onde ela corre? Registra um boletim de ocorrência. Na hora. Na hora. E eu preciso muito que a mãe faça o acolhimento da vítima, tá? Porque, como eu disse, eles migram de redes, de aplicativos, de plataformas, e eu preciso que essa vítima se sinta acolhida pela família para que ela me narre como tudo aconteceu. Porque eu não vou Sem conseguir... esconder nada, né? Exatamente, porque eu não vou conseguir, por vezes, esses dados que já passaram
porque ela não vai me falar onde tudo começou. E aí ela me falando, e eu sempre digo isso para as mães, eu falo assim, mãe, não é só sua filha que foi vítima. Eu tenho um agressor que ele fez mais de 200 vítimas. Então, se eu conseguir chegar nele, eu vou salvar outras 1000 vítimas, né? É muito importante essa consciência, porque quando a gente estava até falando isso antes de chegar aqui, é muito difícil quando, por exemplo, a minha equipe ou eu, a gente está vendo ali uma criança ou adolescente tentando tirar a própria vida e eles fazem isso em calls, ao vivo. Isso é muito comum. Tentando Sim, suicídio ao vivo. sim, sim. E o perfil hoje do suicídio infanto-juvenil mudou muito. Hoje elas se maqueiam, elas usam uma roupa combinando, elas arrumam o cabelo, fazem as unhas para praticar o suicídio. Mudou, hoje o perfil mudou. A gente já deu esse dado aqui algumas vezes, né? Que a maior causa é De dos morte. dos De morte de 9 a adolescentes 14. no Brasil. Meninas, No Brasil hoje, Sim, de meninas, exatamente. é o suicídio. E a hora que a gente liga para o pai ou para a mãe para interferir em tudo aquilo, porque por mais que eu tenha viaturas para ir ao local, Não dá tempo. consegue, não dá tempo. E aí a gente liga para o pai ou para a mãe, num primeiro momento eles ficam super agradecidos, olha, é sensacional o que você fez, ótimo, ok. E depois eu falo, mãe, registra um boletim de ocorrência. Não vai acontecer mais. Eles têm medo da exposição. Eles têm medo pelo amor de porque Deus. a gente toca num lugar sensível que eles acham que é culpa e não é nada disso. Eu acho que está em jogo aí uma coisa muito maior que tudo isso, que são vidas, né? Não é só a filha dela, não é só a filha de qualquer um de nós que está aqui. Eles conseguem, essa engenharia social que está por trás disso, consegue fazer inúmeras vítimas. Então, acho que se hoje a maioria desses crimes, né, a gente está falando tanto do tráfico de pessoas como do abuso, né, a maioria ainda acontece de forma, ainda não, né, acontece de forma virtual, esse hackeamento, que eu nem sei como acontece, mas essa coisa de ter as mensagens espelhadas, tudo que seu filho faz espelhado é uma das primeiras coisas a ter, assim, tipo, pra... Junto de sentar na mesa com Não. ele. Eles É óbvio que a relação que nem todo mundo pode, né? Claro. pai e Nem mãe todo tem... mundo pode. Tem muito pai que chega em casa É. e a criança já tá dormindo, né? Pai e mãe tem que se interessar pelo que o realidade filho é consome na internet, né? Um jogo muito violento. O que a gente percebe hoje são crianças e adolescentes dessensibilizados. Por quê? Hoje a gente tem muitos brain rots, esses videozinhos curtos, né? Que aparentemente inocentes, não tem nada de inocente ali, porque tem feminicídios, tem mãe matando o filhinho e os pais não conseguem interpretar aquilo e aquilo vai, de certa forma, gerando uma reação dopaminérgica em crianças e adolescentes e para que eu busque a mesma reação dopaminérgica, eu preciso de um ato mais violento. Então, a gente está lidando com uma geração dessensibilizada. E não é exagero quando eu digo que essas vítimas, que foram minhas vítimas, serão vítimas, futuras vítimas de violência doméstica, como os agressores serão futuros feminicidas. Não tenho a menor dúvida, porque a violência é pela violência. Né? Então, assim, o pai tem que se atentar como meu filho está se vestindo, o porquê meu filho está se isolando, não quer mais conversar com amigos, quer só buscar as telas. Porque tanto com o autor quanto com a vítima, eles vão para as telas, para as redes sociais, em busca de pertencimento, de acolhimento. E mais do que nunca, os pais de meninos, né, os pais, né, os homens que estão dentro de casa com os seus meninos, até hoje a gente vê, você não pode chorar, você não pode não sei o quê, você não pode tal. Então, que afeto é esse, né, que a gente precisa ensinar, porque como é que a gente vai parar esse ciclo? Né? Eu ouvi falar que tem uma geração de meninos nas escolas, né, do Rio de Janeiro, vindo de grupos de mães e tal, não sei o quê, que é um grupo de ódio à mulher. Eu nunca imaginei que hoje, 2025, os adolescentes também. de hoje, tipo, é uma rede de ódio. Eles se encontram... Adolescência, adolescência. Eles se encontram Eles se para encontram. falar mal e é um negócio... Está ali Se você vê que 90% são meninas, quem está praticando esse crime contra elas são meninos. Sim. Então, a misoginia está sendo praticamente divulgada, educada e está passando como se fosse nada. A gente pode chamar o saque da mãe, né? Exatamente, a Luísa... Que vai trazer um pouco a responsabilidade de um... Sim, me identifico muito com a sua história. A gente está falando de famílias, vários tipos de família, né?
Eu venho de uma família onde meus pais sempre foram muito atentos, muito cuidadosos, sempre sentamos à mesa, sempre conversamos. Quando eu era pequena, eu sofri abuso. Isso finalizou, eu acho que começou, não sei quando começou, e finalizou, eu devia ter uns 7 anos, que foi quando eu dei esse limite. Não me lembrava disso, lembrei na terapia, que é maravilhoso. E aí, quando eu lembrei, eu tive, enfim, várias... enfim, fiquei bem mal, assim, tive crise de ansiedade. Isso foi mais ou menos 2020 para 2021. E aí, na terapia, eu comecei um autoconhecimento, e isso foi muito bom para mim, né? Assim, acessar esse lugar difícil é muito difícil, mas é muito bom. Isso me fez fazer transição de carreira, me fez me aceitar, me fez me tornar uma mulher, a mulher que eu gosto de ser hoje, né? E aí, isso também me fez ter raiva de homem. Sou casada, tenho um relacionamento longo, meu marido foi muito parceiro e passou comigo por tudo isso. Ele realmente foi um cara muito legal. E, enfim, engravidamos. E eu sempre achei que eu ia ter uma menina. Maravilhosa, empoderada, que ela ia ser, enfim, né? E fiz chá, chá de bebê, né? Enfim, revelações. E aí é um menino, é o Miguel. E aí eu me vi em pânico de como eu vou criar um menino, né? Até como amar um menino. É muito louco, assim. E ele tá aqui na minha barriga, e ele é a coisa que eu mais amo na minha vida, né? Sem dúvida nenhuma. E então ele veio, eu acho, para ressignificar tudo que eu vivi, e para, enfim, é isso, né? Ele não tem... Eu não quero colocar peso nenhum nele, né? Eu quero que ele seja um cara livre, um cara legal, mas como construir um cara legal e livre. Quero que ele, enfim, quero que ele escolha o que ele quiser ser em todos os âmbitos da vida dele, né? Mas é isso, como criar um cara legal, né? Para as nossas meninas e meninos, enfim. Então essa é a treta de agora. Você quer falar? Não quero falar nada. Uma coisa Me identifico muito com a história, né? Acho que já falei isso aqui muito. Passei pelo mesmo. E deu tudo certo no final. Agora, eu não sei se eu tô fazendo certo, eu tô tentando. A gente só vai saber, né? Olho pra ele, às vezes eu falo, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô faltando alguma coisa? Porque não tem um manual, né? Como criar um menino feminista, ou como, né? Enfim, com dignidade, com empatia, mas a gente não tem um manual, mas acho que o coração entrega. E me veio um negócio com o seu depoimento, que eu acho que vale a pena falar. Você começa dizendo, eu tenho pais presentes, eu tenho pais atentos. E numa conversa com uma amiga que também tem pais atentos e que foi descobrir, muito parecida com a sua história dela, ela foi descobrir que sofreu abuso durante toda a infância dela, muitos, dentro de casa também. E que isso fez com que ela culpasse a mãe por não ter percebido. E daí ela foi entender em terapia, mexendo nisso, descobrindo tudo isso só depois, que muito da culpa que isso agora eu tô falando um pouco com alguém que possa ter passado por isso na infância, dentro de casa, enfim. E aí ela foi fazer uma terapia com a mãe, procurar uma terapia, vamos mexer nisso. Eu acho que a gente não vai ficar bem se juntas a gente não olhar para isso. E que o terapeuta começou essa conversa delas dizendo, fico até emocionada, olhando para ela e para a mãe dela, falando, sinto muito pelo abuso que vocês sofreram.
A gente está falando também de mães que, né, nesse cenário que tem as mães que acabam expondo as suas crianças, mas eu espero do fundo do coração que esteja longe de ser a maioria, né? A grande maioria são mães que estão dando o seu melhor para proteger, né, as suas crianças e tal. E aí ele traz isso de que a mãe também sofreu aquele abuso, porque a gente quer proteger os nossos filhos de tudo, mas o abusador, aí vocês vão poder dizer, ele é treinado para que você não veja. E foi muito lindo o processo que ela viveu com a mãe dela, de perdão, né, de não se sentir negligenciada de alguma maneira. Queria que vocês trouxessem isso também, porque assim, é isso, a gente vai olhar o celular, a gente vai olhar né, o comportamento das crianças, mas são pessoas muito profissionais, né, que estão ali para que, e quanto mais nova é a sua criança, mais chance, né, então o que mais? Onde mais a gente procura? O que mais que a gente pode fazer, né? Tem aquela coisa do nomear as partes do corpo, né? Eu vi um vídeo esses dias falando, se a sua filha vir te contar qualquer coisa, em nenhum momento você fala, tem certeza? Mas você tem certeza? Que mais? Que material mais a gente pode dar? Eu não sei o seu caso, mas ele era muito próximo a vocês? Sim, é isso. É uma pessoa muito próxima, que não desperta nenhum tipo de dúvida com relação ao gostar daquela pessoa que vai ser abusada, e por vezes a pessoa também não tem a mínima noção do que é um abuso, ela vai ter muito depois. E não duvidar da criança nem do adolescente. Eu sempre digo para mãe, pai, se vier alguma história nesse sentido, e muitas vezes é muito preciso que a gente calibre nossos ouvidos e os nossos olhares, porque criança e adolescente em situação de risco dificilmente procura pai e mãe, ele procura os seus. Os pares, ele se sente muito melhor com os pares. Então, se chegar uma história, olha, parece que o meu amigo... O pai do amiguinho. Acolha e nunca duvide. É sempre me conte mais, me fale mais, né, sobre isso. Nunca duvide dessa criança, desse adolescente, porque provavelmente tem uma outra história criminosa por trás. Oi meninas, eu sou a Laís, eu sou psicóloga, eu atuo com crianças neurodivergentes, crianças e adolescentes. E como a gente está falando da vulnerabilidade, né, dessas pessoas, eu queria levantar a bandeira dessas pessoas neurodivergentes também. No geral, pessoas autistas, principalmente, têm falha na comunicação, na interação social. Então, elas não conseguem perceber a maldade do outro, a ironia, não conseguem perceber, por exemplo, se estão sendo aliciadas a algo, elas vão acabar se envolvendo, né, se for algo que é do interesse delas. E é muito importante que as pessoas que lidam com esse público entendam que as habilidades de segurança precisam ser trabalhadas. E aí começa desde realmente entender o que é o seu corpo, o que é cada parte, o que é privado, o que é público ali no seu corpo. Até também, quando a gente vai falar de segurança, essas pessoas normalmente precisam de suporte. Então, elas vão ter pessoas ao entorno dela que elas vão entender que são pessoas que vão dar suporte para ela. Quando a gente fala do abuso dentro de casa, essas pessoas estão perto. Então, se ela sente que ela está segura com aquela pessoa, que aquela pessoa está pedindo para ela fazer algo, ou fazendo algo com ela ali ao entorno, ela entende que ela está num lugar seguro e que está tudo certo. Então, a gente precisa trabalhar essas habilidades de segurança, né? Entender o seu limite, o limite do outro para chegar em você, o que ele pode encostar no seu corpo. Eu acho que é isso. Na internet também tem essa importância, né? É muito mais fácil de acabar caindo nisso, porque vai estar ali hiperfocado, às vezes, em alguma coisa, em algum jogo que gosta. E aí, se a gente não presta atenção e se a pessoa não tem essas habilidades, não entende de habilidade de segurança, ela vai acabar caindo num golpe. Como o tráfico vem fantasiado de sonho, né? O abuso, ele vem, é uma brincadeira, é uma cosquinha, é um gato mia no escuro, é um carinhozinho, E tem um número, né? Não sei, você já deu que o seu é tipo 90%, não, 90% meninas, né? Mas tem um número que 70% é dentro de casa, né? Gente, eu tô ouvindo, é um tema que mexe muito comigo, obviamente, mas eu como, né, já passei, eu poderia falar, cara, faz isso, faz aquilo, e eu não tenho respostas, assim, ainda. Eu ouço, eu fico, cara, o que daria para ter feito,
quem poderia ter feito o te quê protegido. para evitar? E eu não tenho respostas, assim, porque eu e minha irmã mais velha, nós fomos abusadas durante muito tempo por uma pessoa absurdamente da família. E às vezes, eu lembro que muitas vezes era em frente às pessoas, assim, algumas situações. Em frente ao churrasco da família, ou a coisa da família, e que ninguém percebia, assim. Então, eu juro que eu mesmo não sei, tipo, o que poderia... Eu não tenho essas respostas, né? Então, assim, realmente eu acho que o único caminho que eu vejo é você estar muito conectado com essa criança. Coisa que eu realmente não tinha, né? Tava lá, mas não tava, né? Não tinha essa conexão, não tinha esse call, não tinha para onde ir para conversar, para falar. Eu achei isso estranho, isso é normal? Porque realmente, hoje a gente falando do online, por um lado me parece até mais fácil, né? Tá hackeada aqui, né? Porque acho que o dentro de casa é tão difícil, Se você não estiver realmente conectado com essa criança, é muito difícil. O tráfico de pessoas concentra-se principalmente no comércio sexual e na produção têxtil. Não tinha ideia disso. Que loucura. A exploração sexual infantil também continua a ser um problema, especialmente nos balneários e regiões costeiras do Nordeste e áreas frequentadas por turistas. Eu vi uma informação aqui que, de acordo com a estimativa de 2009, a Polícia Federal Brasileira, traficantes contrabandearam e exploraram cerca de entre 250 mil a 400 mil crianças ao longo de estradas em áreas turísticas e balneárias e em bordéis de mineração amazônica. Fato. Eu conheço um pouco da história de Marajó, né? A gente estava falando da exploração e a gente sabe que lá a avó mandava foto pro piloto e fazia essa rede, mas a gente sabe que lá muitas vezes a criança é vendida por um galão de gasolina. E aí a gente entra numa parte econômica, né? Um lugar que é completamente esquecido, né? É longe, é abandonado. Que luz, como que a gente pode colocar mais luz, né, nessa causa? O que a gente pode fazer? Falar. A gente precisa dar nomes e não achar que é normal. Eu vou fazer um recorte que eu acho que a gente aqui de Brasilzão, a gente acha que é normal olhar, falando de meninas e estradas, inclusive a Childhood tem um programa fantástico, eles mapeiam todas as rodovias federais junto com a PRF, e esse é um mapeamento da onde acontecem, porque os caminhoneiros estão passando, e essas crianças estão na estrada, e por conta da vulnerabilidade, elas são exploradas sexualmente. Por que é importante falar? Porque eu sempre, principalmente quando eu estou dando palestras, e eu acho que falar a gente sensibiliza ao tema. Não é um tema que é gostoso, ninguém gosta de ouvir, mas eu preciso sentir a dor. Então, exemplos. Se está acontecendo, as pessoas precisam ter consciência do que está acontecendo. Marajó é uma realidade que existe. Eu estive no Marajó e para ter uma ideia da dimensão do que é o Marajó. De Belém até Portel são 17 horas num navio. Ninguém consegue imaginar essa distância. De Portel até determinados municípios do Brasil são mais 28 horas numa voadeira, numa lancha. Cada litro de gasolina naquela região eu paguei R$7. Cada ida que nós tínhamos para entrar em comunidades distantes eram R$700. Quem naquela região tem R$700 para pagar e para ir? O Estado não chega em determinadas localidades. A vulnerabilidade de informação, porque assim as pessoas dormem no mesmo cômodo. Homens, crianças, no mesmo cômodo. A exploração, eu não quero aqui incorrer num risco de dizer que é cultural, mas é como se é isso. Então eu preciso comer. É um saco de farinha, você manda lá ela, a menina sobe na balseira e tem a exploração. E tem esse ciclo. Aí eu estava lá no Marajó conversando com o pessoal, a gente foi averiguar uma denúncia. Não, porque a criança ela foi levada. Eu falei, opa, foi levada? Isso é tráfico. Tráfico para adoção ilegal. Era uma criança de 3 anos, a gente foi ver uma denúncia que tinha sido feita o ano passado. A mãe da criança falou assim, mas eu já não quero mais ela de volta.
porque era uma mãe com 5 filhos que morava numa casa que não tinha parede e que dividia com mais 3 adultos homens. A exploração é normal, eles não conseguem enxergar aquilo como anormal. Então a gente precisa educar, precisamos falar sobre o tema, precisamos que o poder público tenha ação. A polícia precisa chegar nessa região, precisa ter acesso, porque a polícia não tem acesso, não tem investimento do Estado. O Estado não investe na gasolina, não investe na capacitação, não investe em ferramentas, a população não sabe o que é o crime. Então, hoje, os números eu acho até que são maiores de tráfico, mas a gente é um tema que é subnotificado. Então, a gente vem com a sensibilização, educar, campanha, falar sobre o que é. E voltando nas histórias delas e como, eu acho que é estar perto. Eu acho que é vigiar o que é o celular, é vigiar o que está sendo... Eu fiquei impressionada porque no Marajó tem Starlink, então está todo mundo na rede. Então eu achei que eu ia ficar desconectada e não tá. Starlink chegou lá. Então você tem uma população Não que chega é comida iletrada, não chega o não Estado, mas mas chega o chegou Starlink, até para facilitar o crime, né? chegou Starlink. Eles precisam estar online. Então a gente precisa educar, falar e falar e falar. Inclusive, aproveitando o gancho sobre, né, a falta de investimento e, enfim, em muitas áreas que eu sei que é uma realidade do nosso país e do Estado, não chegar lá, né? Tem um relatório aqui global, onde o Brasil é rebaixado, né, na lista de observação de nível 2 pelo Departamento dos Estados Unidos, e ocorreu, né, sendo que o país tem um marco robusto, né, e o governo não demonstrou aumento nos esforços globais em comparação ao período anterior. Os principais motivos incluem a redução de número de investigações e condenações de traficantes, além de uma cultura da impunidade, onde o sistema de justiça frequentemente trata casos de tráfico para fins de trabalho escravo apenas como esfera civil, sem a devida responsabilização criminal. Essa mãe que dá falta do seu filho, não a mãe que colaborou para que isso acontecesse. Essa mãe que se desespera ao entender que o filho sumiu. O que ela deve fazer? E quais são? A gente tem alguma perspectiva positiva de reencontro dessas crianças ou, no geral, o final é sempre triste? A gente imediatamente registra um boletim de ocorrência, ou liga na polícia A história das militar. 24 horas ainda existe? Não, isso é mentira, é um mito que foi criado. Não, porque, gente... Não, imediatamente. Quanto antes for registrado, antes comunicado às autoridades, muito mais rápida a investigação, para a gente entender como tudo aconteceu, chamar os familiares para serem ouvidos, né? Isso faz toda a diferença. Ela faz online esse boletim de ocorrência? Online, e aqui no estado... Vamos botar na descrição tudo que vocês... Isso, e aqui, pode fazer online, e aqui no estado a gente consegue bloquear documentos para que, se localizado em algum lugar, ela seja imediatamente comunicado para a gente isso. Então, hoje nós temos uma delegacia especializada em pessoas desaparecidas, o que facilita muito esse tipo de investigação, né, que é no DHPP. Então, para a gente entender onde aconteceu, como aconteceu, foi para fins de tráfico de pessoas, não foi uma vingança. A gente tem casos também, os próprios familiares, numa história de vingança, podem... Ou um pai que não tem a guarda do filho, ou não tem direito de visita por qualquer motivo, né? Vai, tira essa criança da mãe. Tem inúmeras versões, mas é imediatamente registrar o boletim de ocorrência. Eu sou a Fernanda, eu tenho 2 filhos, meninos. A gente mora na Inglaterra, faz mais de 10 anos. E aí, a minha pergunta é, aqui eu vejo muito importante o trabalho de vocês, mas é um trabalho que atua no problema. E lá na Inglaterra, eu fiquei muito positivamente surpreendida que o sistema de saúde pública, o NHS, que seria o nosso SUS aqui no Brasil, eles atuam no desenvolvimento da criança desde o dia 1. A criança nasce, vai para casa, existe um time que chama Health Visiting Team, que são umas enfermeiras. Eles vão na casa da família olhar a casa. Ver se é salubre, se não é salubre. A gente está falando de um país com dinheiro, que o sistema de saúde público funciona. Eles acompanham a criança. Com 2 anos de idade, o meu filho de 4 anos hoje
fez um review que eles fazem de desenvolvimento para saber se a criança está seguindo o desenvolvimento apropriado, com todos os milestones. E nesse dia, a Health Sister, eu tô até meio arrepiada, ela falou para mim, o seu filho é altamente raptável. Por quê? Porque ele é um menino lindo, super sorridente, muito Não fala isso não, pelo amor fácil. de Deus, que minha filha, tipo, eu só penso nisso, tá amarrado em nome do Senhor. Eu juro, foi um dia de pânico, porque ele é essa criança e a gente é Brasil. Meu marido é brasileiro, a gente abraça, beija, a gente é muito caloroso. Em 10 minutos nesse review, ele estava sentado no colo da enfermeira. E pra gente, normal. Você não percebe, né? Então, eu acho que é importante a gente pensar em como a gente entende a criança. Se nunca essa pessoa tivesse me falado isso, hoje em dia eu sou a louca do AirTag. A gente veio ontem pro Brasil, meu filho tem um reloginho que não tem números. Que tem um sticker. Porque eu morro de medo, lugares com muita gente. Ele é uma criança absolutamente raptável. Eu mandei 20... muito eu maluco. viajei no carnaval, mas os meus filhos ficaram, né? Foi viagem minha e do Renato. E aí minha cunhada, aí tinha uns bloquinhos, coisinhas de carnaval de criança, pra área de criança. Caraca, coitada da minha cunhada, uma santa, né, Marcela? Primeiro que eu mandei 25 áudios falando, cunhada, olha, você já me perdoa de eu estar enviando esse áudio, você já me perdoa, mas porque eu sei que você toma todo cuidado, mas assim, não deixa, tão raptando criança, não deixa chegar perto, não deixa não sei o que. Mandei 25 vídeos pelo Instagram de raptação, de arrombando criança, como que pegam a criança, como chegam a criança, não deixa perto para que não encostem, para que não passe... Amor, assim, todo um passo a passo, assim, todos os cuidados possíveis, que o medo realmente... Não, mas eu já vou te parabenizar, eu nunca deixei o meu filho com ninguém. Eu vou fazer a minha primeira viagem agora para um casamento e ele vai ficar pela primeira vez em São Paulo com os avós. Porque depois desse feedback... Trancada, 7 chaves numa casa. Mas acho que o mais importante assim, que eu queria levantar é saúde pública antes do problema. Óbvio que a gente está falando de lugares que não tem acesso, que não chega Inglaterra tem o tamanho do quê? combustível. São Paulo? Tô brincando. Não, É outra muito realidade, difícil, né? mas é uma coisa que faz diferença, Com né? certeza, faz toda a Mais diferença. pra frente, assim, menos problemas e mais cuidados. O Estado olhando pelo bem das crianças, né? Antes dos pais precisarem procurar, né? Isso é maravilhoso, mas não é nossa realidade, né? Então... A gente como sociedade civil, a gente tenta ajudar, porque assim, eu não quero que os nossos casos parem com a Liz. Porque quando chega com ela, a gente já comeu bola há muito tempo. Então, educar, prevenir, falar e falar e falar. Obviamente, crianças muito pequenas, é um olhar atento, tem que estar junto, não tem que deixar. Eu acho que os sinais de cuidado, eu diria, eu sou mãe, eu falaria assim, desconfia de todo mundo. Parte do pressuposto de que não é verdade, de que está acontecendo alguma coisa sempre. Porque quando você tem esse alerta, você está mais vigiante, você está mais vigilante. Quando você não tem isso, você descansa. Então, meu filho foi dormir na casa do coleguinha, meu filho vai não sei aonde, meu filho está conversando não sei o quê. E tira esse conceito de que tá no quarto, tá seguro. Se seu filho está no quarto seguro, com o celular na mão, o computador, desculpa, ele não está seguro mais. Tira o computador, tira a tela, vai entrar para dormir. Gente, estabelece um horário, não tem que ter. Eu acho que criança não tem que ter celular. Começa por aí, Já né? começa por... Eu cresci sem celular, sou feliz. Eu era feliz antes, entendeu? Sim. A gente até denuncia idade, né? Pra falar um negócio desse. Mas eu acho que criança não tem que ter celular. Não, isso tem. A gente sempre traz aqui, né? Criança não tem que ter celular. Porque o celular, infelizmente, está aqui, o crime está aqui. Eu brinco que eu tenho que pensar como o bandido pensa. Eu tenho que pensar como o bandido pensa, como ele está agindo, para eu tentar falar na mesma linguagem para prevenir o crime de acontecer, para não chegar na Liz. É o que eu lembro de um dia, a gente estava falando no telefone e finalmente, né, a Júlia estava, nossa, aqui no lugar que ela vai sempre, de confiança, etc e tal, mas a Cora tá com como é que chama? A gente no FaceTime eu sozinha, eu falei, não sei nem Tomando o que fazer com essa vinho, liberdade, olha tô tomando vinho. A Cora tá ali brincando com os tios.
Aí ela, você é louca? Que tios! Que tios? Eu falei, marido, alguns monitores, mas assim, tá ali na... Ela falou, você é louca, eu nunca deixaria, nananana. Aí ela, para de jogar essa Aí eu falei, agora você tá acabando com o meu programa, entendeu? Tipo assim, pô, tô olhando, tá ali, tá na minha frente, é tudo de vidro, eu tô vendo o que tá acontecendo, né? Tá desfraldada, vai no banheiro sozinha, eu tô olhando pra ela. Acabou com o meu passeio. Ela falou, você tá louca, eu nunca deixaria, você é maluca. Não, é bem sobre o que vocês falaram, assim, eu fico me questionando qual é a justa medida também, né? De você dar liberdade pro seu filho, para ele voar, Claro. autonomia, que é muito importante, e você não deixar com que o que você, enfim, seus traumas, as suas questões perpassem a Passem, vida com certeza. dele. E é muito louco, né? Assim, Eu sei, não porque sei a minha irmã, qual é a justa ela medida acabou, já disso, falei isso né? E é bem sobre o trauma mesmo, que na hora que ela nunca tinha passado pela minha cabeça nada. Eu tava olhando, eles estavam brincando de corre atrás, estoura a bexiga d'água, corre atrás, estoura a bexiga d'água. Tava vendo o que tava acontecendo, mas assim, é muito louco como o trauma de cada um, a história de cada um, né? A mochilinha de cada um. Mas não é só trauma, né? Eu tenho um episódio, meu irmão é médico e nunca ficava em casa, minha cunhada também. E um belo dia ele me liga e fala, olha, o João tá brincando com o filho do apartamento, o menino do apartamento tal. Eu falei, quantos anos tem o filho do apartamento tal? Ah, não, Tem aí sim. 12. E o João, 9. Na hora, catei meu carro. Não, porque assim, nós lidamos com o pior do ser humano. Não, pior. A minha O pior, filha me então a gente trouxe um sabe do que eles são depoimento capazes. de uma pessoa muito íntima dentro da nossa família, falando assim, mamãe, eu não gosto de dar beijo da tal pessoa, tem um bafo ruim. Aí eu falei, você não precisa dar. Quando foi que você deu? Não, quando fui dar oi, tchau. Não precisa dar. Ela estabeleceu. Ela estabeleceu e ela se sente confortável de falar nem no oi, nem no tchau. Ela pode falar oi. Isso aí. Jogar o beijo. Ela entendeu? Aí depois passou um tempo, ela viu essa pessoa de novo e falou, mamãe, não fiz. E aí? Eu falei, é isso, você não precisa, é seu corpinho, você se proteja. E fiquei super feliz na hora que ela me jogou, falou tipo assim, não gosto, fiquei, fala pra dar beijo, aí tem bafo. Aí falou assim, não tem que dar beijo em ninguém, beijo em ninguém. Então assim, é óbvio que também ali era uma situação que tava, aos meus olhos eu tava vendo o que tava acontecendo, mas é isso, né, tipo, vai brincar com um amiguinho mais velho, vai pra casa de amiguinha que tem irmã, né, então é total isso que você trouxe. Tudo na minha casa, não vai pra casa. E é difícil essa justa medida Muito, mesmo, né? muito Da difícil. gente... Equilibrar, levar o trauma pra... Eu comentei já isso aqui, que querendo ou não, a minha irmã acabou fazendo isso com a minha sobrinha por muito tempo. Minha sobrinha não conseguia andar na rua, ela tinha medo de andar na rua, andava na rua, ela tinha, porque por conta dos traumas da minha irmã, ela acabou, não pode, isso aqui não pode, porque abusa, porque no máximo do cuidado e na melhor das intenções. Hoje já tá tudo equilibrado, tudo bem, graças a Deus, mas durante um tempo ali, né, naquela início de adolescência, que o corpinho vai se transformando, ela acabou passando um trauma que não era dela, né? Enfim, então realmente é a terapia tá aí para salvar a gente, para quem pode, né? Vocês falaram muito de educação, né? E eu sou educadora, eu sou professora e eu trabalho com projetos sociais de ensino de empreendedorismo e tecnologia em comunidades carentes, aqui em São Paulo. E como o episódio começou, né, da gente falando dessa questão horrível que está acontecendo, do consentimento e tudo mais, a gente não precisa ir muito longe, eu acho muito legal o trabalho, né, em Marajó, as estatísticas são em estados longe aqui da gente, né, mas aqui em São Paulo, a gente não precisa ir muito longe. Um desses projetos, com incentivo da prefeitura, eu fui levar um dos meus projetos de ensino de empreendedorismo e tecnologia numa comunidade bem carente aqui da Zona Norte de São Paulo. E era aberto para o ensino fundamental, então a gente está falando de crianças aí de 10, 12 anos, até um pouco menos. E aí nós chegamos, tinha 50 vagas. A gente, infelizmente, não conseguiu preencher todas as vagas porque é opcional, né? Não era uma atividade obrigatória da escola. E a maioria eram meninos. E a gente tem um princípio na nossa ONG que tem que ser igualitário, assim. A gente busca, batalha para que tenha pelo menos a mesma quantidade de meninos e meninas, né? E não tinha meninos. Então, eu fui lá na diretora da escola e perguntei. Eu falei assim, o que aconteceu na nossa comunicação, né? O que a gente fez errado para não ter meninas aqui? E aí a diretora falou assim...
as meninas não têm interesse em estudar porque elas não veem futuro por meio da educação, ou elas só enxergam um futuro tentando engravidar da pessoa mais poderosa aqui do bairro, da região, porque esse é o único futuro que elas enxergam. Então, aquilo me comoveu, foi um dos primeiros projetos que eu fiz, eu trabalho com isso há 10 anos, né? E desde então isso me marcou muito, a gente batalha muito para trabalhar, né, com a educação de meninos e meninas, mas a gente, né, tenta ter esse olhar para resgatar as meninas, né, dessa desilusão aí, né, que engravidar é a melhor solução. E assim, né, eu brinco, né, que o mundo é uma aldeia, né, então é legal as dicas, né, as mães, os pais têm que estar atentos, mas eu como, né, professora, educadora, me sinto, assim, muito, né, na missão, acho muito importante esse debate que a gente está trazendo aqui, e toda vez que eu chego num projeto, numa comunidade, eu falo, se eu salvei uma pessoa, um menino, uma menina, né, já me sinto aí com a missão super cumprida, né, porque para mim tirar essas pessoas, né, de uma perspectiva não tão positiva, né, faz parte do nosso trabalho, então. Andando, né, primeiro que eu observei que as crianças não tinham brinquedos onde a gente ia. Então não existe brinquedo, não existe infância. E eu perguntava, eu falava assim, qual é o seu sonho? Eu juro, as crianças não tinham sonho. Porque o sonho delas é ter o alimento da fome delas. Essa é a realidade dali. E em entrevista com as meninas, né, que não eram meninas, tá? A gente tem que entender que o contexto social dali, 13 anos, não são meninas mais, são mães, são mulheres. A realidade delas era outra. Ah, não, quantos anos você casou? Casei com 12. Quantos? 14. Com 16. Todas eram muito jovens. Acho que eu encontrei uma que tinha casado com 20. Essa é a realidade. E assim, não eram poucos filhos, eram muitos filhos. E aí entra esse ciclo que se você não tem para onde ir, você não tem uma perspectiva de futuro. E eu concordo com você, a gente não precisa ir até o Marajó para encontrar isso. Não, de jeito nenhum. A gente pode ir aqui na Zona Leste, na Zona Sul, na Zona Norte. Em vários bairros tem as suas bolhas que a gente fala assim, nossa, mas cadê? O que acontece ali? É uma realidade difícil, onde tem a vulnerabilidade socioeconômica, tem a vulnerabilidade de acesso, as pessoas não têm acesso a uma boa educação, e aqui a minha crítica à escola pública. A gente não tem jovens que estão tendo perspectiva de futuro, pais que estão sobrecarregados, então a gente tem um ciclo que a gente vê que é berço perfeito para a violência. Então, o que a gente vê hoje, quando falta educação, falta acesso, falta sonho, é o berço para o crime. E as organizações criminosas estão bombando porque é um berço para eles. É desde o aliciador online, é desde o traficante de drogas, que a gente vê as organizações criminosas, é onde elas entram. Então, nós, como sociedade, parabéns pelo seu trabalho, acho que todo mundo aqui, se a gente fizer a diferença, e como vocês falando, tocando vidas, falando, olha, precisamos falar. Errado ou não errado, acertando ou não tendo uma palavra correta, precisamos atingir, precisamos fazer campanhas, precisamos educar, precisamos amar, sensibilizar e caminhar junto. Porque daí a gente vai montar uma sociedade que todo mundo vai olhar para todo mundo e vai fazer diferença na vida do outro. Não precisa até Marajó. Vai na casa do lado. Se uma criança é abusada sexualmente uma média, né? A cada 6 minutos, a gente não está falando só do Marajó, né? Não. É óbvio. Inclusive tem um filme maravilhoso, né? Maravilhoso assim, né? Difícil, mas maravilhoso, da Mariana Brennan, né? Que retrata isso muito bem, né? Onde essa mãe tenta tirar essa criança de casa, justamente para que não seja mais uma abusada pelo pai, né? Que é uma realidade ali de muitas famílias nesse Brasilzão. Então vamos falar sobre os canais de denúncia aí, para quem quiser denunciar. Aqui em São Paulo, até o Brasil inteiro, a gente atende a nível Brasil também, porque é crime digital, né? Não tem fronteira. É o e-mail do núcleo, núcleo.noad@sp.gov.br. Tem o 180 também, que é Direitos Humanos, que é nacional. 181, que é o Disque Denúncia aqui de São Paulo, que é totalmente velado, você não se identifica, totalmente sigiloso.
E outros canais também que eu acho que tem, a Cíntia tem com tráfico humano. Do tráfico é Disque 100, Disque 180, e para quem está fora do país, tem o site da Polícia Federal chamado Comunica PF, é online. Por favor, selecione tráfico de pessoas. E por que é importante a denúncia? Sem denúncia, não existe crime, não existe investigação e não existe políticas públicas eficientes no Brasil. É muito importante meter a boca no trombone e fazer a denúncia. Mesmo. Se esse episódio mexeu com você, mexeu com a gente também. Falar sobre isso não é fácil, dá medo, dá angústia, mas também dá força. Porque quando a gente entende o problema, a gente tira ele da sombra. E tudo que sai da sombra pode ser enfrentado. Hoje a gente ouviu essas duas mulheres incríveis e tantas outras contando suas experiências e nos dando orientações super importantes. A gente quer agradecer muito a presença de vocês. Com certeza a gente sai daqui mais forte e entendendo que a informação, o diálogo e a presença são os nossos maiores aliados na proteção dos nossos filhos. A gente quer agradecer também muitíssimo a você que nos assistiu até aqui e reforçar mais uma vez que se você desconfiar de qualquer situação, existem caminhos. Denuncie. O Disque 100 é um canal nacional, gratuito e anônimo para denúncias. Procurar ajuda, gente, não é exagero, é cuidado. Que esse episódio não termine aqui, que ele vire conversa no carro, no jantar, na hora de colocar para dormir, que vire escuta, que vire vínculo. Nós nos vemos semana que vem. Até lá. Beijo, até semana que vem.